Tecmundo continua aqui no Case 2016. Vamos falar aqui agora com o Guilherme Junqueira, que é vice-presidente da AB Startups e CEO da Gama Academy. Tudo bom, Guilherme? Como você está? Queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui da organização do evento, como é que está sendo. Cara, o evento está sensacional. Hoje são mais de 3.000 pessoas num evento que acaba encontrando gente do Brasil inteiro. Todo mundo que tem uma startup, quer criar uma startup, quer investir, está aqui. Então é um verdadeiro epicentro mesmo e está irradiando não só conteúdo, mas muito networking, vendo muitas pessoas de comunidades aqui. Então está extremamente rico mesmo o evento e tem crescido a cada ano. Ano passado ele era 3 vezes menor e agora você vê um negócio desse tamanho aqui no IMB. Então é muito bom ver o quanto o empreendedorismo e principalmente as startups têm chamado a atenção e atraído cada vez mais gente para esse movimento. E é legal a gente ver que o evento cresceu mesmo com essa desaceleração econômica que vem acontecendo. Você, como um grande conhecedor de startups, quais você acha que são os grandes desafios que as startups vão ter agora nesse ano de 2017? O mais legal é que, diferente de todas as empresas tradicionais, as startups acabam crescendo em meio à crise, né? Onde há problema, há oportunidade também. Então, o que aconteceu dentro desse período, que agora a gente começa a sair, e aí em nível geral econômico, foi uma verdadeira prova de fogo para as startups, mas também teve muitas startups que cresceram 300%, 200%, justamente porque empresas procuravam soluções mais flexíveis, mais baratas, acabavam cortando grandes custos e as startups entravam ali com processos e produtos inovadores. E eu acho que o grande desafio daqui para frente é cada vez mais envolver as três áreas de que todo o ecossistema de inovação ele precisa, né? Que é o envolvimento do mercado, que são as grandes empresas, as empresas em geral, o envolvimento das universidades, que é onde geram talentos para trabalhar nessas empresas, e também o envolvimento do governo, facilitando a vida do empreendedor com políticas públicas. Então o desafio sempre vai ser esse, conectar e agilizar ainda mais a conexão com esses 3 agentes do ecossistema. E fala um pouco pra gente da Gama Academy também. Bom, a Gama Academy é uma escola de transformação de talentos na área digital. Eu sempre vi muitos problemas com CEOs e gestores de RH que tinham muita dificuldade em contratar profissionais técnicos, profissionais da área digital e principalmente com um mindset de startup, porque não é a mesma coisa trabalhar em uma empresa tradicional, com crachá, bater ponto e trabalhar em startups, que é muito mais ágil, é inovadora, tem muito mais risco, mas também tem muito mais inovação, né? Então, foi para isso que a gente abriu a Gama, para fazer exatamente essa ponte entre as pessoas que acabam de se formar e ainda não têm essa pegada, a gente transforma elas em alguns programas educacionais que a gente criou e depois já conecta ela de cara com empregos nas áreas de startups. Então, tem dado muito certo, a gente já está com 7 meses, 2 programas, mais de 14 mil pessoas impactadas, 200 alunos treinados e muitos deles já empregados. Cerca de 70% já está trabalhando em startups. Então, é mais uma demonstração que o ecossistema acabou se desenvolvendo e hoje não é só a startup que precisa de ajuda, é também aquela pessoa que vai ser um futuro empregado, um futuro colaborador dentro de uma startup. Muito obrigado, Guilherme. Vamos conversar aqui com o Tony Celestino, que é o diretor da Techstars para o Brasil. Tony, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre como funcionam as Startup Weekends que vocês organizam. Então, o Startup Weekend ele é o maior movimento, né, social, voluntário do mundo para o fomento de comunidades de startups e criação de novas startups, né? Como eu falei, né, é um movimento social feito por voluntários no mundo inteiro, de empreendedores para empreendedores, né? Hoje nós temos um alcance mundial, são mais de 1.000 cidades, já foram mais de 300 mil pessoas que participaram desse programa e o Brasil, inclusive, representa o segundo país com o maior número de Startup Weekends do mundo, né? Só atrás dos Estados Unidos, que foi o local onde se originou o programa, né? E hoje a gente tem uma rede aqui no Brasil gigantesca de empreendedores que começaram a entender melhor o que é startup, o que é todo esse mundo do empreendedorismo, graças à sua participação no Startup Weekend. Várias startups já surgiram dos nossos programas. Um grande exemplo é a Easy Taxi, mas tem vários outros, como a AgroSmart, OneCloud e diversas outras startups que surgiram dos nossos programas.
Mas isso tudo são consequências do que a gente faz, porque o que a gente realmente faz é criar e fomentar as comunidades de startups. Então, inclusive até aqui no Case está tendo né, o Startup Awards, e tem um dos prêmios que são as comunidades de startups. O nosso papel é exatamente em cima dessas comunidades, fazer com que elas se interajam mais, sejam mais integradas umas com as outras, e a gente faz isso através desse programa que se chama Startup Weekend. E vocês, como esses aglutinadores de startups aqui no Brasil, qual a importância do Case para o crescimento desse mercado de startups aqui no Brasil? O Case é fantástico, é um programa, é um evento sensacional, único, porque inclusive ele dá a oportunidade, né, embora ele seja focado geograficamente falando, né, em São Paulo, localizado em São Paulo, ele tem uma abrangência nacional. Então é uma excelente oportunidade para a gente trazer esses líderes e esses empreendedores dessas diversas comunidades que a gente tem aqui no Brasil, num local único, né, uma vez por ano, para se conhecer, se conversar, trocar experiência, conversar com grandes empresas que estão localizadas aqui, movimentar, vamos dizer assim, esse ecossistema brasileiro, né, em um local único durante 2 dias, trazendo conteúdo, conhecimento e networking e oportunidades, né? Então é um valor inestimável, com certeza. E tendo em vista a situação econômica pela qual a gente vem passando ultimamente, o que vocês estão esperando aí para 2017 nessa área? Eu estou esperando que seja o melhor ano de sempre para as startups, né? Porque exatamente a questão, a economia como um todo está passando por um momento de uma redescoberta, né? De uma transformação. E eu acredito, né? Posso ser um pouco suspeito, mas eu acredito que um dos maiores, se não o maior responsável por essa transformação são exatamente as startups, essa nova gama de empreendedores que está surgindo por aí. Muito obrigado, Tony. A gente segue aqui no Case 2016. Estamos aqui no Case 2016 com o Gustavo Álvares, diretor para negócios e aceleração de startups para a América Latina. Vamos conversar um pouquinho com ele sobre como que ele enxerga o mercado de startups aqui no Brasil. Gustavo, what is the view from someone from outside Brazil on the Brazilian market, on startups and things like that? I think it's one of the most active ecosystems in the region. Brazil has been spearheading not only the development of new technologies and companies and activity with entrepreneurs, but also in terms of investment. And despite the fact that there is some uncertainty in the but the political and economical environment, the ecosystem is very thriving. It's successful. Investments are happening. Money from the outside is coming to Brazil. Not only internal money, but there's money coming from the outside to invest in these companies. And I think it's one of the most successful, if not the most successful ecosystem in the region. And what do you consider the biggest challenges startups from Brazil have to face from now on? I think from what I've learned, one of the biggest challenges in the Brazilian market is the policy, like the regulations, regulatory environment, is something that different organizations are trying to figure out and work together with the government. But I think that the limitations that that environment provides is something that I think it's one hurdle or one obstacle, but on the other side, it's a great opportunity to be more creative, more innovative, to develop solutions that can adapt to those conditions. On the other hand, I guess another big challenge that Brazilian companies have is that it is such a big market in itself that is not needed for a lot of startups to think about other geographies in order to be successful, right? Whereas in other smaller countries, the challenge or the opportunity is in the whole region. For Brazil, it's just like the Brazilian market. So I think thinking that Brazil is one great platform to develop something strong and sustainable and successful, but it can be just the beginning of something bigger. That's one shift that Brazilian entrepreneurs should be thinking about. How do you like the exposition, and what do you think is the importance of this for new startups here in Brazil? So I think it's a great space for entrepreneurs to come together, to gather, to do business, to talk to different companies. They have the presence of the most relevant corporations and organizations that are
trying to engage with startups, and on the other hand, you have all of the entrepreneurs that are interested in learning, interested in getting connected, interested in working with this corporation. So I think this is one of the greatest spaces to do that. If there is a possibility to, expand the footprint of a conference like this, or have more, like efforts like this throughout the country, it will bring together more entrepreneurs and it will strengthen the ecosystem. But I think this is a great initiative and a great starting point that has been consistently done for the past 3 years, as I understand. All right, thank you so much. Thank you.